nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, aqui pela sua TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Olha só, e nós já estamos, gente, às vésperas, né, do segundo turno das eleições de 2018. Domingo, próximo domingo, nós iremos novamente às urnas para eleger governador em alguns estados, né, e o presidente da República. E este ano, de forma particular, a campanha eleitoral foi tensa, foi muito confusa para todas as pessoas, né? E isso, claro, devido à situação atual do país. E quando as coisas ficam assim, é necessário que nós, eleitores, tenhamos um bom discernimento na hora da escolha dos candidatos. E a Igreja Católica, como nós já sabemos, ela não indica candidatos, viu? Não tem essa proposta A ou B, mas cumpre um papel muito importante, muito interessante, de instruir e, claro, orientar os seus fiéis a discernirem e a fazerem uma boa escolha. Bom, e para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte hoje o Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Otacílio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Que alegria receber o senhor aqui no programa. É uma alegria estar aqui pela primeira vez nesse programa que, graças a Deus, está levando já e vai levar sempre uma boa notícia para nossas famílias, Manhã da Piedade. Que Deus abençoe nosso programa e que ele seja divulgado nos meios católicos e não católicos, porque é sempre uma mensagem de vida, de esperança e de paz. Sim. É uma alegria, então, falar com aqueles que estão nos assistindo pelos meios de comunicação social. Alegria e um toda, tema né? dificílimo. Muito difícil, próximo domingo, segundo turno das eleições, que a gente pode passar para as pessoas que estão em casa, que ainda estão indecisas, o que elas devem seguir para ter uma orientação nesse dia, hein, Dom Otacílio? Assim como a CNBB tem se pronunciado com as suas notas, mensagens, a Arquidiocese de Belo Horizonte também deu uma grande contribuição, nós bispos da Arquidiocese, juntamente com o nosso arcebispo, nós fizemos uma nota, bem-aventurados os que promovem a paz. Então, 10 princípios, muito mais que uma nota, é uma mensagem. Como que oferecendo 10 luzes para iluminar a decisão do eleitor. E você assinou muito bem, não apontamos nome de candidatos A, B, C, tampouco partido. O que nós procuramos pautar na mensagem os princípios que devem mover todo cristão. Isso é muito importante. E esses 10 princípios são ancorados, para mim, em 2 coisas importantes. Primeiro, você trouxe alguns exemplos, né? Fundamental. Bíblia Sagrada. O cristão tem que decidir seu voto, sobretudo nós católicos, a mensagem fundamenta os princípios na palavra de Deus. Mas uma leitura correta, porque eu posso fazer uma leitura deturpada da palavra de Deus. E a Sagrada Escritura, ela foi feita para elevar e promover a dignidade, a beleza da vida, o projeto de Deus. E a igreja, claro, a nossa igreja católica, ela tem uma doutrina social, aquilo que deve pautar, orientar o agir de cada cristão cidadão no mundo. Então, é um compêndio da doutrina social da igreja. É uma riqueza. Quem conhece a doutrina social da igreja tem mais critérios, princípios para agir. Então, a nossa mensagem é muito mais para chamar a responsabilidade. Porque o voto é uma responsabilidade muito grande, né? Eu creio que eu sempre digo, é um direito e um dever. É algo conquistado que nós não podemos banalizar, né? Nós não podemos perder essa oportunidade. Por isso que no primeiro turno nós insistimos muito que o cristão não pode ser omisso, o voto branco e o voto nulo. Isso é impensável. Nós temos que fazer uma escolha. Alguém diz, mas está muito difícil. Façamos a escolha. Depois vamos cobrar a partir daquela escolha feita. Se eleito foi, nós vamos continuar acompanhando, cobrando, para que as propostas não fiquem apenas no papel ou no ar, mas que elas se concretizem efetivamente. Sim. Não podemos nos omitir. Não podemos, de forma alguma. Eu queria que o senhor falasse, então, sobre a motivação, a principal motivação para a elaboração desta carta, que é bem-aventurados os que promovem a paz, né, Dom Otacílio? Perfeito. A motivação é a partir da Sagrada Escritura, mas nós, bispos, fundamentamos de modo muito especial no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7.
Isso é muito importante. As bem-aventuranças, ela está lá no capítulo 5º, mas ela vai se desdobrando e se desenvolvendo no capítulo 6 e 7, versículo 29. Então, a mensagem, quando você vai lendo, você vê que ela é um desdobramento do Sermão da Montanha. Diga-se de passagem, a alegria da santidade, que é a última exortação do Papa Francisco, também tem como fundamento o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é para ser rezado, ouvido e vivido na planície. Então, na montanha nós escutamos o Senhor. E na planície, nos desafios, na concretude da vida, né, no dia a dia, é que nós vamos encarnando a palavra de Deus. Então, é o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 1 a 12a. Mas nosso Senhor, o evangelista Mateus, vai desdobrando cada bem-aventurança, uma atitude nova que o discípulo missionário do Senhor deve ter. E são 10 princípios que nós não podemos abrir mão, senão trairíamos o Evangelho. Acho que seria interessante dar uma passada. Vamos falar alguns? De antemão já digo que quem estiver nos assistindo pode acessar no site da Arquidiocese, né? Está amplamente divulgado. Disponível, né? Lá no site da Arquidiocese. Gravei também para facilitar aqueles que têm dificuldade de leitura. O primeiro, fundamental, valorizar e promover a família, defender a vida em todas as suas etapas, é da concepção ao declínio natural. Então, observar isso nas propostas, nos planos de governo dos candidatos, né? A vida é sagrada. Então, não ao aborto, mas não a qualquer forma de violência ou intolerância, né? Agressões. Você falou, tão difícil. Por mais paixão que se tenha por um candidato, por um partido, é inadmissível a violência, a agressão do outro. A paz sempre em primeiro lugar. A paz acima de tudo. Bem-aventurados os que promovem a paz, né? Uma das bem-aventuranças, que serão chamados filhos de Deus. Então, valorizar a vida é sagrada, da fecundação ao declínio, né? Então, ser contra a legalização e a prática do aborto, também das drogas, pena de morte. Esse é o primeiro princípio sagrado. Depois, o cuidado com os pobres, essa preocupação com a desigualdade social, superar toda forma de pobreza através de políticas públicas. Políticas públicas, então, voltadas para a população carente, para ajudar essas pessoas. Que prioriza, né? A saúde, a educação, o lazer, os direitos sociais, né? Porque às vezes a gente fica falando muito de situações que acontecem em outros países, mas nós temos isso aqui no Brasil, aqui em Minas, bem pertinho da gente, né? E eu digo sempre que o caminho para o céu é o compromisso e a solidariedade com os pobres. Nós seremos julgados no juízo final, Mateus 25, o Papa Francisco também coloca na exortação a alegria da santidade, que são 2 capítulos que nós nunca podemos deixar esquecido, aliás, a Bíblia inteira. Mas 2 capítulos têm que estar sempre no nosso coração, que é Mateus 5, Mateus 25. Um é uma proposta de vida, o outro já fala do julgamento. Seremos julgados pelo bem que fizemos ou pelo bem que não promovemos, pelo mal também, ou pela omissão também seremos julgados, né? A fome, o frio, o abandono, a acolhida do outro é a acolhida do próprio Senhor. Depois, o terceiro é o compromisso com a paz. Isso é fundamental, tanto que dia 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz e os papas sempre nos presenteiam com mensagens belíssimas para o Dia Mundial da Paz. Atitudes que promovam a paz sempre, então. Paz na família, paz nas comunidades, né? Então, se nós não promovermos naquela escolha a cultura da paz, estamos escolhendo errado. Isso vale para essa eleição, vale para outra eleição. Nossos princípios, é muito importante dizer, não tem prazo de validade. Por isso que eu acho que é importante. É muito mais, o caminho curto de indicar nome não é o melhor. É melhor você ajudar as pessoas a terem critérios para todas as eleições, né? Passam as eleições, mas os princípios permanecem. E passa sempre, né? A gente tem que pensar que são mais 4 anos depois, né, do Otacílio. Daqui 2 anos, municipal. Então, indicar nomes é um caminho curto, mas não educa, não cria consciência. Nós devemos levar o outro e a outra a pensar. Agora, pensar a partir do critério, a partir da palavra de Deus, a partir de uma doutrina. Tem um embasamento para esse pensamento. Tem que ter embasamento, né? O que mais a gente destaca nesse documento?
garantir a liberdade religiosa. Acho que o respeito às diferenças de culturas, o respeito à expressão religiosa é fundamental. Depois também garantir o Estado democrático. Na abertura do programa você lembrava? Falamos sobre isso, democracia. É o dia da democracia. Então, eu creio que nós temos que escolher candidatos que fortaleçam, que revigorem, que favoreçam o espaço democrático, a construção da democracia. E é um eterno aprendizado. Nós devemos ter um Estado democrático de direito, está no princípio número 5. Depois também o respeitar a autonomia dos poderes. A gente tem os poderes constituídos, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Nós não podemos fazer aquela salada ou desrespeitar os organismos que têm, as instituições que têm, né? Cada um tem uma importância muito grande para a nossa sociedade. O STF merece o seu respeito, assim como diferenciar os poderes e uma harmonia entre os poderes é importante, né? Então, é governar respeitando a autonomia e promovendo a harmonia. Então, a escolha deve ser não para aquele que não vai promover essa harmonia. Nós não podemos fragilizar a democracia. E isso tudo é possível as pessoas assistindo aí os programas, os planos de governo, certeza. fazendo uma pesquisa na internet sobre o histórico de vida, de trabalho dos candidatos, né? O histórico do candidato, os compromissos que ele tem. Ninguém é candidato por acaso, ele tem uma história de vida. Agora, precisa analisar a história de vida daquele candidato, quais são os efetivos compromissos que ele tem com a sociedade, com a nação, com o Estado, com os pobres, né? Qual é a efetiva prática de caridade que ele exerce. Sétimo, nós precisamos também, a escolha tem que se pautar naquele ou naquela que preserve a natureza, Sempre. O meio ambiente. Muito. O meio ambiente é uma questão que a gente tem que ficar muito A nossa ligado. casa comum. Hoje mesmo nós falamos na abertura do programa da qualidade do ar, dona Tarsílio, que pode provocar mortes, inúmeras mortes daqui até 2025. Então é um assunto que as pessoas têm que ficar muito atentas, né? Eu sou apaixonado pela Laudato Si, e o nosso querido Papa Francisco nos chamou a atenção para o cuidado da nossa casa comum. As nossas escolhas têm que levar em conta quem realmente está comprometido com a defesa de nosso planeta, não explorar, vilipendiar nosso planeta, não destruir o planeta em nome da ambição ou do lucro e não expropriar, né, os povos indígenas também. Respeitar e preservar. Isso é muito importante. A CNBB tem uma história, né, de compromisso Sim. com os povos indígenas, né? O oitavo, acolher também as diferenças que marcam a sociedade brasileira, não a violência. Saber lidar com essas diferenças é fundamental. Eu tenho incentivado nas minhas pregações, não a violência. A nossa escolha tem que ser em alguém que vai trabalhar pela não violência. Eu tenho voltado muito a Gandhi, refletido, inclusive o Papa Francisco mencionou na mensagem do dia 1º de janeiro de 2017. Tenho voltado muito a essas figuras que não traíram o que é fundamental, a vida, a cultura da vida e a cultura da paz. Sim, então temos que ser apaixonados pela cultura da vida e a cultura da paz. E ajudar as crianças na cultura da vida e da paz. Começa desde cedo, Começa né? desde sempre. Às vezes a criança já está violenta, mas ela não é violenta por acaso, às vezes até incentivada pelos pais. Com o comportamento que ela está acompanhando, vivenciando. Eu sempre abominei brinquedos e programas que têm como fundamento a violência. Não é educativo. Então, ajudar até as crianças a crescerem com uma nova mentalidade. Finalizando, o nono, a igreja jamais compactuará com a corrupção. Isso é inadmissível em todos os níveis. Porque a gente fala de corrupção em Brasília, mas a corrupção a gente pode praticar no dia a dia também, né? Os gatos, estacionar onde não é permitido. E às vezes a gente comete pequeninas corrupções, isso aqui não vai afetar. A gente cobra tanto, mas pratica determinados atos também que não são legais, o farisaísmo, né? Cobramos, mas não fazemos. Não damos exemplos. Então a gente cobra atenção, mas não dá atenção. Cobra respeito, mas não respeita. Cobra diálogo, mas se tranca.
Ou fala em paz, mas fica criando discórdia, Vamos fofocas, fazer a nossa parte, né? cada um Otacílio? fazendo a sua parte. Finalizo. O último princípio está fundamentado na nossa Constituição, que está celebrando 30 anos. Sobretudo o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Então, valorizar a nossa Constituição é o livro também de cabeceira do cidadão. O cristão tem que ter a Bíblia e, como cidadão, tem que ter a Constituição, porque ali regula as relações sociais, né? Os direitos, os deveres que, como cidadãos, nós temos diante da sociedade, a liberdade, né? E esse convite, a mensagem, ou a igreja tem essa mensagem de paz, né? De oferecer elementos. Já nas comunidades, muitas pessoas falam, bispo, eu voto em quem? Eu, cidadão, tenho a minha escolha, mas eu não posso, no púlpito ou numa pregação, dizer vote A, vote B. Mesmo nos meios de comunicação, devemos ter muita prudência. Muito não discernimento. covardia e omissão, é diferente. Prudência é outra coisa. Bom, e as pessoas, é o que a gente já disse várias vezes, é ler, entender o plano de governo, ler sobre os candidatos, porque faltam falta pouco tempo, né? No próximo domingo já as eleições. Essa cartilha, como o senhor já disse, está disponível no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. A mensagem está, inclusive tem a mensagem da CNBB recentemente lançada, eu creio que ontem, é muito importante nós lermos essa mensagem. E é fundamental que você que está nos assistindo, pare diante da palavra de Deus, coloque a mão na consciência, pede a Deus a sabedoria do Espírito e seja responsável na hora de teclar e escolher seu voto. Muitas pessoas falam, está tão confuso que eu não vou votar, ou vou votar branco, nulo. A gente falou sobre omissão também, né? Não, eu falo que é pecado de omissão. A gente tem que fazer uma escolha. Está difícil, eu até digo assim, escolha o mal menor às vezes. Nós temos que fazer uma escolha. Nós não podemos delegar as escolhas, temos que fazer. E depois cobrar, né? Eu votei em você, então eu vou te acompanhar, eu vou querer que aquelas promessas que eu acreditei se concretizem. Acompanhar depois. Se não fizer, nunca mais. Não é só votar e esquecer, né? E falar que está tudo ruim. Tem que ter todo um acompanhamento. Inclusive, eu falo que quando eu vou votar, tem que fazer uma colinha e guardar na carteira para acompanhar. Isso mesmo, Dom Otacílio. Nós já estamos chegando ao final do nosso bloco. Muito obrigada pela participação. Foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui no programa. Estou sempre a dispor. Mais uma vez eu digo, Manhã da Piedade, estou disponível para voltar, para a gente conversar daquilo que possa ajudar as pessoas a serem mais felizes. Muito obrigado. Manhã da Piedade. Nós que agradecemos. Bom, e agora nós vamos a um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, não saia daí, viu? Porque daqui a pouquinho tem uma dica muito especial. Já que hoje é dia da massa, é dia do macarrão, tem uma receita para você de massa fresca, né? Em comemoração a esta data. Então é daqui a pouquinho.